Fala, povo lindo e abençoado! Tem polêmica nova na área. Você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo presenciado, a respeito do movimento Kaikai, também conhecido como cair no espírito ou repouso no espírito, depende de como você já ouviu falar. Se você ainda não conhece esse movimento, eu vou resumir para você para que você possa entender. O que acontece? Durante os cultos ou reuniões dessas igrejas, geralmente após orações fervorosas e durante o louvor, os pastores, padres ou líderes religiosos, eles tocam na testa das pessoas que geralmente estão com os olhos fechados e as empurram para trás. E elas caem no chão, sempre amparadas por alguém que está atrás. Elas acreditam que caíram mediante a ação do Espírito Santo. Mas, afinal de contas, qual a base bíblica para isso? Qual a origem dessa manifestação? Hoje você vai conhecer a verdade por trás desse movimento, a sua origem e, acima de tudo, eu vou te mostrar com base bíblica que esse movimento não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aguarde aí! Antes de começar, eu quero dizer para você que o seu like é super importante para o crescimento do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, desse lado aqui, isso, e ative o sininho. Assim você receberá notificações. Existe uma prática de hipnose que se chama toque de Charcot. Ela foi criada pelo francês Jean-Martin Charcot, que trabalhava no hospital em Saint-Pierre, em Paris. Ele ficou conhecido como a Escola de Paris. Inclusive, foi ele que ensinou as técnicas para o famoso Freud. Isso mesmo, isso aconteceu lá no final do ano 1800. Charcot acreditava que somente pessoas doentes com problemas mentais poderiam ser hipnotizadas. E para isso, para que acontecesse isso, o que acontece? O hipnotizador deveria ter elementos imantados como barras de ferro, pedras, pêndulos, objetos magnetizados. Com o passar dos anos, foram descobrindo que bastava apenas a pessoa ser sugestionada através de palavras repetidas várias vezes, né? E através de músicas. Bastava um simples toque na testa da pessoa ou no ombro para que a pessoa caísse para trás. Isso funciona da seguinte maneira, só para que você possa entender. As pessoas são sugestionadas desde o começo das reuniões, com palavras, né, que mexem com o quê? Mexem com a emoção da pessoa. Depois vem aquelas músicas com grande apelo emocional. Músicas que geralmente falam de nossas dores, de nosso sofrimento, de nossas lutas, de nossas provas. E com o toque do chofar e com músicas que existem geralmente com o derramar do óleo da unção. Cabe salientar que o óleo da unção simbolizava o Espírito Santo, porque ainda não havia descido o Espírito Santo, né? Ele ainda não havia sido derramado sobre a igreja. Porém, após o Pentecostes, os apóstolos passaram a fazer a imposição de mãos, ou seja, óleo somente para ungir enfermos. Mas isso é assunto para um outro programa, só para que você possa entender as coisas que sugestionam as pessoas. Muito bem, enquanto as pessoas se encontram com os olhos fechados, quem está conduzindo a reunião, ele fica atento a todos os detalhes. Se ele vê que alguém está chorando ou cambaleando, ele sabe que essas pessoas são facilmente sugestionáveis. É isso mesmo. Então eles vão até essas pessoas, fazem o toque de Charcot, sempre com uma pessoa atrás. Algumas caem só com o toque, outras precisam ser empurradas para trás. Qualquer semelhança com o que acontece nas igrejas no dia de hoje não é mera coincidência, pois os pastores mais famosos que usam essas técnicas, entre eles Benny, eles conhecem as técnicas de hipnose e as usam muito bem. Recentemente, Benny confessou toda a farsa por trás desses movimentos. Tem um vídeo lá no YouTube, quem quiser assistir, só chega lá. Agora vamos falar de Bíblia.
Eu vou citar para você alguns textos que mostram como reagiram os homens de Deus que foram contemplados, impactados com a presença sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Observe que nenhum deles caía para trás. É isso mesmo. Em Daniel capítulo 8, versículo 18, fala assim: enquanto ele falava comigo, caí num sono profundo, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me colocou em pé. Observe que, após ouvir a voz de Deus, Daniel caiu num sono profundo, com o rosto em terra, pois a glória do Senhor era tremenda. Ou seja, ele caiu de joelhos, com o rosto em terra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor era tão grande que tinha enchido toda a casa. E diz também que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. No segundo exemplo, todos os filhos de Israel se prostraram com o rosto em terra, ou seja, caíram de joelhos. Por quê? Porque a glória do Senhor havia enchido toda a casa, toda a igreja, só para você entender. Então, eles caíram de joelhos, se prostraram. Gênesis capítulo 19 diz assim: à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma, e Ló estava sentado à porta e vendo-os, levantou-se para os recebê-los. Só que acontece? Ele se prostrou com o rosto em terra porque ele viu que a glória de Deus era tremenda naquele anjo também. Então Ló não conseguiu ficar em pé diante do anjo do Senhor. E ele prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, todos eles se ajoelharam diante do anjo do Senhor, diante da presença do Senhor. Olha só, Moisés também e Arão, eles não conseguiam entrar na tenda da revelação. Depois eles saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Olha só, ou seja, todo o povo se rejubilou, todo o povo se prostrou sobre os seus rostos, ou seja, no seu rosto. Ou seja, no quarto exemplo, a glória de Deus apareceu a todo o povo. E eles não aguentaram e se prostraram com o rosto em terra. Mais uma vez, caíram de joelhos com o rosto em terra. Em Números capítulo 22, versículo 31, diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão desembainhada. Né? Ou seja, aí ele se inclinou com a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. No quinto exemplo, ao ver a glória de Deus no anjo do Senhor, Balaão não resistiu. Ele prostrou-se com o rosto em terra, se ajoelhou. Em outras palavras, ele se ajoelhou. Agora eu quero que você preste bastante atenção no último exemplo. Olha só, pois difere de todos os demais. É bem diferente. Em Marcos capítulo 9, versículo 17 diz assim: olha só. Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Aí Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me. Então trouxeram, né, o rapaz, e Jesus viu, e o espírito imediatamente convulsionou-se, né, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Se você prestou bastante atenção, viu que em quase todos os casos, eles caíram de joelhos, ou seja, se prostraram com o rosto no chão, pois a glória de Deus era tão grande que eles não conseguiam ficar em pé. Apenas o último caso foi diferente. Por quê? O cara estava endemoniado. Ele babava, se contorcia e caía no chão, espumando, se debatendo. Agora, você conhece a verdade. Se quiser continuar com essa meninice, com essas práticas, é com Deus e você. Você vai ter que prestar contas é com Deus, não é com o homem. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras.
Enquanto você não conhece, tudo bem. Mas a partir do momento que você, mesmo conhecendo, você insiste em continuar com essas práticas, Deus até te perdoa, se houver arrependimento. Porém, você terá que arcar com as consequências. Amém? Então, quando a pessoa realmente ele está ali, ele sente a presença de Deus, a presença sobrenatural do Senhor, ele cai de joelhos em forma de reverência ao Senhor. É dessa maneira. Porque ele está sentindo uma glória, a presença tremenda de Deus. Então ele não aguenta ficar de pé. Ele vai cair de joelhos, sinal de reverência. E não cair para trás, cair de costas, tendo que alguém empurrá-lo. Isso é uma prática antibíblica. Então, você já conhece a verdade. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser.